Prajnaparamita ele surge como um recurso dentro da meditação. É uma coisa complicada. Então, agora eu introduzo a meditação. Meditação para a maior parte das pessoas é silêncio. Tá certo? Meditação é silêncio. E nós praticamos silêncio. Aí depois a gente termina a sessão, põe o sapato, arruma a bolsa, tchum, vai trabalhar. Alguma coisa mudou. Porém, ainda que a gente pratique isso, voltando ao mundo, nós percebemos que tem uma mudança, mas tem uma fragilidade. No dia seguinte a gente volta e medita de novo. Nossa meditação mais poderosa. Se levanta dali, vai para o mundo, de novo alguma coisa positiva acontece e coisas negativas também acontecem. Então, como é que eu me livro dessa coisa negativa? Onde é que está o furo disso? Nós voltamos, sentamos de novo, equilibramos, meditação poderosa, estamos felizes, se levanta, põe sapato, pega a bolsa, vai para o mundo. Agora já estamos assim. E aí a gente localiza, pá, de novo. Agora eu sei, é aquela pessoa, é aquele lugar. Aí nós começamos a localizar, assim, apontar. Mas como nós já sabemos que isso não é a pessoa nem o lugar, a gente diz, eu tenho uma estrutura interna que sacode quando tal coisa acontece. Como é que eu faço? O obstáculo seria verdadeiro se a gente simplesmente dissesse, agora eu localizei qual é o problema. É tal pessoa, tal sensação, tal percepção, tal estrutura que eu tenho dentro e tal identidade que eu sou. Então isso impossibilita o caminho espiritual. Porque sendo o que eu sou, tendo a estrutura que eu tenho dentro, a percepção das coisas é assim. E essas sensações são naturais. E aquilo que eu estou vendo é assim também. Então não tem jeito. Não tem como furar isso. Não tem como atravessar essa coisa. Então nós temos 5 bases que nos atrapalham nesse caminho. Por quê? Porque são 5 formas de solidez que parecem completamente verdadeiras, que justificam porque que então não vai dar para passar. Porque aquele ser que está dentro da nossa casa é assim. Aí a gente tecnicamente olha, ele é assim. Quando eu olho para ele, a sensação que eu tenho é disso, porque ele é assim, eu tenho essa sensação. A percepção que eu tenho é essa mesmo. Que outra percepção seria? É essa. Aí eu chamo o outro lá, olha, vê o que você vê. O outro também, é isso mesmo. É isso. Percepção. Agora, dentro de mim, o que eu tenho? Eu tenho estruturas mentais. Eu tenho estruturas emocionais. Mas é isso que eu sou. O que mais seria? É assim mesmo. E aí nós olhamos, por que essas estruturas são assim? Essas estruturas são assim porque eu sou assim. Isso sou eu. Então nós olhamos desse modo. E aí está tudo justificado. Ao olhar desse modo, a gente chega à conclusão, não tem como ultrapassar esse obstáculo. É melhor que aquele ser faça isso, eu vou para cá, aquilo vai para lá, nós vamos encontrar um outro jeito, né? Mas isso assim, aquilo é intransponível, não tem como. Então, esses aspectos intransponíveis, eles são o objeto do Prajnaparamita. Aquilo que é intransponível, não dá para atravessar. Aquilo que o Prajnaparamita atravessa. Esse é o ponto. Assim. Por quê? Porque através do Prajnaparamita nós vamos compreender que aquilo que nós consideramos sólido diante de nós, ele não é sólido e nem é separado de nós. As sensações que nós temos, elas não brotam de fora, elas são ativadas. As percepções, elas são um processo ativo, elas não são um processo passivo onde eu recebo coisas. Isso é percepção.
A percepção ela depende de uma estrutura que eu estou operando. Se eu não perceber essa estrutura, então eu não entendo o que seja percepção. A percepção tem um nível de construção junto. As estruturas internas que nós temos, todas elas são construídas imóveis. E as nossas identidades, todas elas são construídas imóveis e, portanto, passíveis de serem conectadas ou desconectadas. Então, no budismo, nós vamos entender isso. Para entender melhor esse aspecto, nós vamos dizer assim. Como? Eu estava procurando um quadro. Não tem nenhum quadro aqui, tem uma imagem. Então, vamos dizer, lá naquela bandeira de oração tem um cavalinho. Não vamos ver. Mas vamos supor que a gente tem um quadro aqui na parede com o Buda sentado. Isso é fácil para nós. Um quadro na parede, o Buda sentado, uma flor de lótus, o Buda, o coque, as mãos em posição de meditação, a flor de lótus, um lago, uma haste da flor de lótus, sol e lua, ali o Buda sentadinho. Então, quando nós olhamos esse Buda sentado, a gente vai ver, esse Buda é feito de pano e tinta. Se a gente disser que isso é feito de pano e tinta, e a gente desmembrar esses fios todos, tirar todos os fios, desfizer totalmente a imagem, quando a gente pegar um fio, a gente não vai dizer, esse fio é um pedaço do Buda. A gente vai ter a sensação, bom, esse fio é um pedaço de tecido, pintado. A gente não tem a sensação. Né? Mas aí vamos supor que a gente consiga fazer como a gente faz no Windows, a gente clica no undo, né? no retornar. A gente clica aqui, apareceu o Buda ali de novo, todos os fios, tudo no lugar, tudo certinho. Aí a gente vê que tem o Buda novamente. Então a gente junta muitos fios que não são o Buda e o Buda surge. Ele surge como? Então, se eu somar, se eu tiver 5.000 fios, nenhum é o Buda. Como é que eu junto 5.000 fios e aparece o Buda? Então não há, propriamente, é como se a gente pega, vamos supor, uma escultura do Buda. Então corta com serra, assim, pedacinhos daquela escultura. Aí nenhum daqueles pedacinhos é o Buda. Mas aí eu monto aquele quebra-cabeça de novo. Vou montando aquilo tudo. Apareceu o Buda de novo. Como é que eu posso montar um Buda por pedaços que não são o Buda? Então eu digo isso apenas para a gente não confundir o substrato com a forma. Então eu posso montar o substrato que é o Buda, mas o Buda mesmo ele é um fenômeno mais sutil. É um fenômeno que nós chamamos de forma. Não há o Buda na imagem, mas eu vejo o Buda. Eu não só vejo o Buda, como ele me produz uma transformação interna, me produz um respeito.